Olá, então em continuação à LDB, nós vamos agora entrar no artigo 14º, que explicita quais são as bases da gestão democrática do ensino público, né? E é importante esse artigo porque há muitas confusões, as provas exploram bastante essas confusões em relação ao que se entende sobre a gestão democrática. E a LDB ela é muito clara em relação a isso. Ela diz o seguinte, que cada sistema de ensino escolhe, define, institui quais serão as normas que vão organizar a gestão democrática. Então, isso compete ao sistema de ensino municipal, federal, estadual ou distrital. Cada um tem suas normas. Porém, qualquer uma dessas normas, desses sistemas de ensino, quando elabora as normas, tem que seguir alguns princípios. Dois princípios, fundamentalmente. O primeiro, a existência de um projeto político-pedagógico, uma proposta pedagógica feita coletivamente por todos os segmentos da escola e a existência de um conselho escolar, composto pela comunidade escolar e local, ou local, né? Ou seja, para a LDB a gestão ser democrática, ela tem que ter esses dois princípios aqui. Então, o que as provas exploram geralmente em relação a isso? Pontuam que deve haver eleição para diretores, falso, que deve ter diretores têm que ser eleitos ou algo nesse sentido. A LDB ela é muito clara, ela é muito restrita quando coloca o seguinte, tanto na educação básica como na superior, que também tem gestão democrática, a gestão é democrática havendo, né, uma proposta de gestão daquela escola que é construída por todos da escola, pais, mães, responsáveis, professores, demais funcionários e alunos devem construir o plano de gestão da escola, a proposta pedagógica da escola, ou o PPP, e também tem que haver um conselho escolar, né, com representantes da comunidade escolar e local. O comerciante vizinho, né, a pessoa da associação de moradores próxima, também pode compor o conselho escolar. Então, havendo essas duas bases aqui, a gestão é democrática, porque as normas, quem vai organizar é os sistemas de ensino. Então, tem sistema de ensino que elege diretores de forma direta, tem sistemas de ensino que faz o concurso para diretores público, tem sistemas de ensino que faz a lista tríplice que a escola envia e se escolhe um deles. Cada sistema de ensino tem normas que organizam a gestão democrática, mas todos eles têm que ter dois princípios básicos. PPP coletivo e conselho escolar com representantes da comunidade escolar e local, né, nesse sentido. E no artigo 15 fala sobre os progressivos graus de autonomia que a escola, né, tem que ter. Autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Então, é um progressivo grau de autonomia que não é soberania. O que isso significa? A escola pertence a uma rede, pertence a um sistema. Portanto, essa escola ela precisa ser encarada dentro de um contexto maior, tem que seguir leis. Ela não pode, por exemplo, democraticamente decidir que vai diminuir os dias letivos, porque ela tem autonomia para isso? Não. Ou que ela não vai seguir as políticas públicas, ou que ela vai criar um novo currículo só para aquela escola? Não. A escola tem autonomia? Tem. Mas ela tem que ter, mas ela não é soberana, não é soberania. Ela pertence a um sistema de ensino, a uma rede, né, municipal, estadual, distrital ou federal, e que ela tem autonomia, sim, dentro desse sistema. Além de que, na autonomia financeira, ela também tem que seguir as normas gerais do sistema financeiro público brasileiro. Então, o sistema financeiro tem as suas normas do direito financeiro que regem também, né, os recursos que a escola recebe. Portanto, a autonomia dessa escola é uma autonomia relativa, porque ela nos três âmbitos, pedagógico, administrativo e financeiro, é uma autonomia que é vinculada mesmo ao sistema a qual essa escola pertence.
No artigo 16, está dizendo o seguinte, muito importante o artigo 16. Olha só as questões. O Sistema Federal de Ensino é composto, claro, pelas instituições de ensino superior mantidas pela União ou não, né? Não, superior ou não. As instituições de ensino que a União mantém compõem o Sistema Federal de Ensino. Além disso, as instituições de ensino superior privadas, acho que cabe aqui um S, instituições de ensino superior privadas. Então, ou seja, sendo faculdade, universidade privada, ela pertence ao Sistema Federal de Ensino. Ah, mas ela está no município, está no estado, mas ela pertence, sendo privada, qualquer uma pertence à Unip, à Católica, todas elas, sendo privadas, elas pertencem ao Sistema Federal de Ensino. Então, isso é muito importante, cai bastante nas provas, né? E também os órgãos de educação federal, como por exemplo a FNDE, o Conselho Nacional de Educação, etc. Então, pertencem ao Sistema Federal de Ensino as instituições de educação superior privadas. Isso, não esqueçam disso jamais, isso aqui é muito importante. Além disso, os sistemas estaduais e distrital de ensino compreendem, também causa muita confusão. Quero que vocês tenham muita atenção no artigo 16, que traz isso aqui, que é o que mais se erra nas provas. Se for privada, a instituição superior sempre é federal. Outra coisa que é fundamental também, no artigo 17, é o seguinte, é o estadual e distrital. Olha só as especificidades que estão aqui nesse artigo. Ele é grande, extenso, e eu tentei resumir os principais pontos que ele traz. Vejam bem, instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual ou distrital. É tranquilo. Mas olha só, instituição de ensino superior mantida pelo município. Se os municípios mantêm, ou seja, dá dinheiro, fomenta a instituição superior, mesmo o município fomentando, mantendo aquela instituição, ela pertence ao Estado. Ela compõe o sistema estadual de ensino, mesmo sendo mantida pelo município. Então, é o Estado quem vai credenciar, reconhecer, avaliar, supervisionar e tudo mais, porque ela pertence ao Estado, mesmo o município mantendo aquela instituição superior. Tem município que é rico, então, por exemplo, tem faculdade, tem universidade municipal, né? E esse município, eu falo que é rico porque o município principalmente tem que oferecer a educação infantil e com prioridade fundamental. E só pode se aventurar em outros níveis, outras instâncias, se tiver plenamente atendidas essas suas áreas de competência. Então, é um município rico que mantém a universidade. Se ele manter a universidade ou a faculdade, ela pertence ao Estado. Então, não pertence ao município. Além disso, as instituições, olha só isso aqui também, instituições educacionais fundamental e médio privadas. Se for fundamental e médio privadas, pertence ao Estado ou ao DF, né? DF, ele reúne estados e municípios, né? Então, instituições de ensino fundamental e médio pertence aos estados, às privadas. Então, se eu tiver uma escola e eu quiser registrar essa escola for fundamental ou for de ensino médio, eu vou registrá-la na Secretaria de Educação Estadual, tá? E os órgãos estaduais de educação. E enquanto os municípios, as escolas privadas de educação infantil pertencem aos municípios. Olha só, fundamental e média privadas pertencem aos estados e educação infantil privada pertence ao município. Então, se eu tiver uma escola e quiser registrar essa escola, eu vou procurar, e ela foi infantil apenas, eu vou procurar a Secretaria Municipal de Educação, tá? Educação infantil, as escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio municipais, é claro que pertence ao município, e também os órgãos de educação municipal. Então, 3 coisas que eu quero que vocês gravem sobre o artigo 16, 17, 18, que causa muita confusão. Primeiro, artigo 16, sendo instituição de educação superior privada, é sempre sistema federal de ensino, sempre. Se for instituição de educação fundamental e médio privada, pertence ao Estado.
E se for educação infantil privada, pertence ao município. Isso eu quero que vocês façam vocês compreendam isso, que é o que mais se explora nas provas. Já vi uma questão de prova uma vez, o CESP, que colocava que fulana, acho que era Regina, se eu não me engano, tinha uma escola queria montar uma escola de educação infantil num município próximo a Salvador. E aí, ela, como estava próxima a Salvador, era região metropolitana, ela resolveu ir à Secretaria Estadual de Educação, que fica em Salvador, para registrar a sua escola. Ela fez certo ou errado? Errado. Por quê? Para registrar a sua escola de educação infantil, ela recorre ao sistema municipal de educação, à Secretaria Municipal de Educação, e não à estadual, né? E no artigo 19 e 20 também tem questões importantes aqui que precisam ser evidenciadas. Quero que vocês não considerem essas setinhas que estão vindo daqui, porque na verdade é a seguinte, olha só. O artigo 19 diz assim: as instituições de ensino nos diferentes níveis se subdividem em duas. Níveis são dois, né? Básico e superior. Os diferentes níveis se subdividem em duas, em públicas e em privadas. Porém, as instituições de ensino privadas podem ser de 4 tipos. Então, essa setinha aqui não existe, né? As instituições privadas, elas podem ser particulares, podem ser comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Então, porque qual é a confusão que se faz em relação a isso sempre? A confusão é achar que toda privada, toda escola privada é particular. Que particular e privada é a mesma coisa e somente. Não. Existem 4 tipos de instituições de ensino privadas. 4 tipos. Uma delas é particular, mas não é a única. Então, nós temos particulares, que é a de direito privado, que tem um dono, capital, tudo mais, fins lucrativos, etc. Essa é a particular, um dono, uns donos, seja como for, né? É direito privado, particular. Comunitárias, sem fins lucrativos, uma associação como a PAI, por exemplo, Associação de Pais de Alunos Excepcionais, Pais e Alunos Excepcionais. É uma associação, ela é comunitária, sem fins lucrativos nenhum, comunitária. Confessional é a escola que professa, que confessa uma religião, que segue uma religião, escola adventista, escola espírita, marista, católica, etc. Confessa, professa uma religião, escola confessional. E a filantrópica, para ser filantrópica, ela tem que seguir uma lei da filantropia, que é uma outra lei, não é LDB, que diz o que é uma escola filantrópica, né? Que pode ser onde se encaixa uma escola filantrópica. Por exemplo, a Fundação Bradesco é uma escola filantrópica. Mas o que caracteriza uma escola filantrópica é uma outra lei, que não é LDB, que diz o que pode ser filantrópica. E as escolas podem ser mais de um tipo. Pode ser uma escola, por exemplo, confessional e particular, né? Pode ser uma escola comunitária e também confessional, não impede. Filantrópica e confessional, não impede também. Então, as instituições subdividem em públicas e privadas, sendo as privadas particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas, né? E esse artigo aqui é um artigo importantíssimo também, que vocês precisam, que é um artigo que cai muito nas provas, porque, assim, como a LDB é um assunto que todas as provas caem, nós temos acesso a centenas de questões sobre a LDB, então a gente sabe aqueles que caem mais vezes, cai sempre. Esse aqui é um artigo que cai sempre, né? É um artigo que todas as provas trazem, quase todas as provas, geralmente não se tem muita criatividade em relação a essas formulações, não, porque caem mesmo os mesmos artigos. E aqui nós temos o artigo 19, o artigo 21, diz o seguinte: a educação escolar ela é composta pela educação básica e superior. Então, a educação é dupla. Ela já foi quádrupla na primeira LDB. A primeira LDB era o primário, o
o primário, o ginasial, o colegial e o superior. A primeira LDB, a 4024/61. A segunda LDB, a 5692/71, foi tripla a educação. O primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. Já a atual LDB, a educação é dupla. Educação básica e educação superior. Apenas. Os dois níveis são esses. Níveis básica e superior. Etapas são as etapas da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. São etapas da educação básica, né? Enquanto as modalidades, vamos ver mais tarde, são modos, maneiras, formas de organizar ou de reorganizar essas etapas aqui da educação básica, né? Educação especial, EJA, profissional, à distância, indígena, quilombola, né? Ou seja, modos, maneiras, formas, modalidades diferentes de organizar a educação básica. Se é etapa, é o quê? É uma fase. Eu passo por uma etapa, depois passo por outra fase, outra etapa, depois vou para outra etapa, outra fase. Então, ou seja, etapa pressupõe passagem para estágios, né? Então, o primeiro estágio, a primeira fase, educação infantil, a primeira etapa. A segunda etapa, o ensino fundamental, a próxima etapa, né? E a terceira e última etapa, a terceira e última fase, ensino médio. Etapas da educação básica, tá? E nós temos também as modalidades. Então, níveis 2, básica e superior. Etapas da básica, 3. E modalidades 7, que nós vamos ver mais tarde. E também vamos ver também quais são as modalidades da superior, tá? E aí, nós começamos então pelas finalidades da educação básica, né? Vamos entrar agora na educação básica, né? As finalidades dela são 3, principalmente. O desenvolvimento do indivíduo pleno, né? Não só o cognitivo, essa prova enfocar o cognitivo porque é o mais importante, é a questão do conteúdo, falso. A preparação, o desenvolvimento desse indivíduo para ser um cidadão, a cidadania, e a preparação para o trabalho e para estudos posteriores. Então, não se termina a educação básica, terminou os estudos, não. Prepara para o trabalho e também para continuar estudando. E aí, no artigo 23, que é um artigo muito importante também para a gente, porque ele fundamentalmente é colocado aqui como as maneiras, as formas que eu posso organizar o trabalho pedagógico, a educação básica, e as provas exploram muito esse artigo aqui, porque trazem as diversas, traz assim, na verdade, no seu bojo, diz o seguinte: de qualquer forma eu posso organizar a educação básica, de qualquer maneira, desde que a aprendizagem me recomende. Então, o que vai me dizer como eu vou organizar a educação básica é a aprendizagem. Se aprender melhor assim, então assim se organiza. Se aprender melhor de outro jeito, então de outro jeito se organiza. De qualquer maneira eu posso organizar a educação brasileira. Então, a educação brasileira pode ser organizada em séries anuais, em períodos semestrais, em seriação, semestralidade, ciclos, que não é a mesma coisa que semestralidade, alternância regular. Por exemplo, nós tínhamos o BIA, que é o Bloco de Estágio de Alfabetização, que é o primeiro ciclo, né? Que é um ciclo. Depois a gente alterna para série. Então eu posso ter a alternância regular de ciclos, de série, de semestralidade. Períodos de estudos, grupos não seriados, que é comum no Nordeste. Grupos não seriados, que é quando se faz aquela sala de aula que tem alunos de 7 a 14 anos que não corresponde a nenhuma série específica. É um grupo escolar não seriado. Então, citou aqui esses 6 exemplos aqui que podem se organizar a educação básica ou de forma diversa, ou de qualquer outra maneira, sempre que o interesse da aprendizagem assim o recomendar. Então, eu posso organizar
de qualquer forma a educação básica, de qualquer jeito, né? E a aprendizagem é o ponto fundamental, né? O calendário escolar também cai muito nas provas também. Poderá ser adequado? Pode. Adequado não significa suprimido. Então, poderá ser adequado às peculiaridades locais. Poderá ser adequado às peculiaridades locais. Inclusive, as climáticas, as econômicas. Eu posso adequar o calendário escolar às peculiaridades, às especificidades, enchente, seca, seja como for. Inclusive as econômicas, Copa do Mundo, algo nesse sentido. Porém, sem jamais, nenhuma hipótese mesmo, reduzir as horas letivas. Nem mesmo na educação especial. Educação especial é onde, né? Ah, então quer dizer que eu posso fazer, porque lá tem adequação de temporalidade. Então eu posso adequar o tempo, significa que eu posso suprimir, retirar tempo dessa criança da escola? Não. Em nenhuma hipótese, sob qualquer hipótese, não se pode diminuir horas letivas. Nem especial, nem EJA, nem profissional, nenhuma etapa, nível ou modalidade não se pode diminuir as horas letivas estabelecidas. Pode se adequar a aula em janeiro, em julho, seja como for, né? Mas não se pode diminuir. E olha só como que essas horas e dias letivos são bem colocados assim de uma maneira bem precisa pela LDB. Ela coloca assim. Nós vamos entrar agora num artigo um pouquinho grande, que trata das regras comuns para a educação básica. Né? Então, aquelas regras para a educação, ou seja, ele é grande porque são várias as regras que valem para toda a educação básica. Vejam só, diz o seguinte, a primeira regra é a que mais cai nas provas também. No mínimo 800 horas. Em Brasília são 1.000 horas, mas isso pode ser 1.000, 1.500, no mínimo 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos. Ou seja, eu não posso fazer um intensivão. Ah, já que são 800 horas, eu vou estudar hoje o dia todo, dá 10 horas, e aí eu cumpro 2 dias. Eu tiro um dia a menos. Não. As 800 horas são distribuídas em, no mínimo, 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar. Não falou sala de aula, tá? Efetivo trabalho escolar. É diferente. Se a prova trouxer sala de aula, especificamente, ou apenas sala de aula, ou colocar que deve ser na sala de aula, falso. São 200 dias de efetivo trabalho escolar, que pode ser espaços bem múltiplos e variados em relação a isso. Isso é muito óbvio, é claro, mas eu pontuo essa questão porque é fácil a gente errar quando aquilo é óbvio demais, que a gente não para pensar em relação àquilo, porque é tão óbvio, tão claro, que a gente não reflete muito. Então, 200 dias de efetivo trabalho escolar, né? Excluído os exames finais. Se houver exames finais, se houver provas finais, eles não entram nos 200 dias letivos. Então, você termina os dias letivos, terminou, depois você aplica as provas e exames finais, né? Essa é a carga horária. A primeira regra da educação básica é essa aqui. A segunda regra diz respeito à classificação. A classificação para etapa, fase, estágio, série seguinte, se dará por 3 tipos. Por promoção, quando se promove o aluno para a série seguinte, é a primeira questão. Por transferência, ele vem transferido de uma outra escola e você promove ele também para a etapa ou para a série seguinte, ou independentemente da escolarização anterior. Você vai pegar esse aluno, fazer uma avaliação dele e pode também promovê-lo para a série seguinte, por meio dessa avaliação. E quando há sistema que admite a progressão, quando tem sistema que está baseado na seriação, admite-se também a progressão parcial. Nós chamamos popularmente como dependência, que é quando você você vai para a série seguinte, é promovido para a série seguinte, né? Mas só que você fica devendo 2 matérias, 3 matérias, né? Que você reprovou nas 3 matérias, só que você progride parcialmente. Você vai para a série seguinte, né? Devendo aí
2 ou 3 matérias. Quando é seriação, pode-se haver a progressão parcial, né? Aí, esse também é uma questão também aqui interessante nesse artigo, que pontua aqui nesse parágrafo o seguinte, pontua que para artes ou língua estrangeira, ou também outro componente, mas citou especificamente artes ou língua estrangeira, eu posso reagrupar, reenturmar os alunos de séries diferentes que têm habilidades parecidas, habilidades ou facilidades sobre aquele assunto, sobre artes ou língua estrangeira parecidas, numa mesma sala de aula para ensinar o conteúdo. Então, eu posso fazer reagrupamentos, e a LDB cita artes ou língua estrangeira, mas também diz que podem ser outros componentes, né? Eu posso reagrupar alunos de sexto, por exemplo, ao 9º ano, para ensinar tais componentes, reagrupando os alunos ali, sem precisar que eles sigam exatamente aquela série dele, né? Eu posso fazer reagrupamentos com base nas dificuldades, ou nas habilidades, nas facilidades, seja como for. Então, eu posso reenturmar os alunos aí nesse sentido, quando se for ensinar principalmente artes ou língua estrangeira. É um assunto grande, as regras comuns para a educação básica são várias, o artigo 24 é um artigo extenso. Nos próximos vídeos nós continuamos então a entender como se organiza a educação básica nesse sentido, nesse contexto, segundo a LDB. Muito obrigado então, tchau, até mais.